Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje, quero falar sobre ATNM e Hebreus 1:6. Jesus foi adorado ou homenageado? Bom, antes que eu comece a comentar sobre esse tema, peço que vocês sigam a minha página lá no Instagram, essa aí que está na tela, Exegese Bíblica. O link dela está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e você já vai ser direcionado para lá e é só seguir. Beleza, eu sempre posto lá alguma coisa, né, de caixinhas de perguntas, aí o pessoal sempre comenta lá alguma coisa, eu sempre estou lá respondendo algumas questões, beleza? Peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, e caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico, ou fazer um curso completo de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Estão aí todas as minhas redes sociais, o meu Facebook, as minhas páginas, o WhatsApp, absolutamente tudo, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Bom pessoal, aqui nós temos o texto, né, que vai ser comentado hoje, texto de Hebreus 1:6. Esse é um texto que eu já devia ter falado sobre ele, né, mas não tem nenhum vídeo sobre esse texto aqui no canal, então eu decidi fazer hoje porque primeiro eu estava analisando alguns detalhes, né, dessa palavra que vai ser discutida, né, no caso, como a TNM traduz aqui, né, que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Quando você pega outras traduções, elas colocam que todos os anjos de Deus lhe adorem, né? Ou o adorem. Então, a questão é adorar ou homenagear. Existe diferença? Existe uma diferença entre adorar e homenagem, né? Então, o que acontece? A discussão se encontra nesse termo aqui, ó. Esse termo que eu acabei de frisar, que é o termo grego proskinesatosan, certo? Esse termo grego, quando você pega em algum léxico grego, né, você vai ver que ele significa adorar, curvar-se, prostrar-se, né, prestar homenagem. Ele tem aí esses significados, certo? Aí o que acontece? A TNM, quando chegou aqui, ela traduziu essa palavra por prestem homenagem, ou seja, os anjos não estão adorando Jesus, eles estão homenageando por alguma coisa. E também não sei que homenagem é essa, porque o texto não fala. E quando alguém presta uma homenagem a outro, sempre tem uma fala, né, do que é aquela homenagem. Nesse caso aqui não tem fala alguma, né? Anjo aqui não está falando nada, então fica aí um negócio meio estranho, mas tudo bem, tá? Pelo significado da palavra, né, você pode traduzir dessa forma. Só que tem várias questões, várias implicações que não são levadas em consideração quando se vai fazer uma tradução. Então, por exemplo, o problema não é o que a palavra proskineo significa. O problema é como que essa palavra é usada em determinados contextos. Uma coisa que eu observei analisando essa palavra é que quando ela é usada para ser humano, ela não tem uma conotação de adoração, a não ser se o contexto traga essa intenção. Porque essa é outra questão também, né, que o pessoal esquece. A intenção de quem está fazendo algo. Qual é a intenção dessa pessoa? Ela está se curvando em sinal de respeito ou em sinal de devoção? Existe uma diferença. Então, vamos aqui analisar algumas questões, vocês vão compreender, tá? Aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui eu peguei 3 passagens do Antigo Testamento. Aqui você tem o seguinte, né? 1 Samuel 24:8, que vai dizer o seguinte: depois Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se curvou e se prostrou com o rosto por terra. Quando você vai pegar na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, né? Quando fala que Davi se curvou, se usa a palavra lá de Hebreus 1:6, proskineo, né? E aí que fala que ele se curvou. Mas quando Davi ele se curvou perante Saul, ele estava adorando Saul? Não.
Quando nós fazemos uma análise histórica sobre esse costume, né, de se curvar perante outra pessoa, isso era mais um costume cultural daquele povo antigo, onde eles se curvavam em sinal de respeito, né, ou em sinal de estar honrando a outra pessoa, principalmente se aquela outra pessoa ela fosse um rei ou tivesse uma autoridade. Então existia esse costume de se curvar perante aquela pessoa, onde não envolvia uma questão de adoração. Então, quando eu começo a olhar a palavra proskíneo, quando ela é usada no Antigo Testamento, na Septuaginta e no Novo Testamento, quando é uma pessoa fazendo para outra, dependendo do contexto, é se curvar em sinal de respeito. Quando nós pegamos aqui em Êxodo 18:7, aqui diz que Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Aqui, ó, esse se curvou, você vai encontrar também lá a palavra proskíneo, né? Que é a palavra que é usada lá em Hebreus 1:6 de novo. Aí você tem aqui o se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando e depois entraram na tenda. Ou seja, Moisés vem, se curva, beija o seu sogro e eles começaram a conversar ali coisas normais. Ou seja, você vê que não tem nenhuma intenção de adoração ou de devoção. Eles começaram ali a perguntar como eles estavam. Pronto, uma questão normal. Quando nós olhamos para Gênesis 23, versículo 7, a ideia é a mesma. Né, que diz: então Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Het ou Het, né? Porque quando diz que Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, ele não estava adorando aquele povo, né? Questão de respeito. É um costume cultural. Entenda isso aqui, ó. Um costume cultural se curvar perante outra pessoa, certo? Então, de todas as ocasiões que eu percebi onde a palavra proskíneo ela é usada de uma pessoa para outra, é sempre em sinal de respeito, não de adoração. Porém, quando a palavra proskíneo ela é usada para uma pessoa e essa pessoa ela está se curvando perante ídolos, aí esse se curvar já envolve uma devoção. Não é à toa que o próprio mandamento de Êxodo capítulo 20, né, quando você começa a ler Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, quando chega aqui no versículo 5, a própria TNM, né, ela fala assim, ó: não se curve diante delas. Delas o quê? Dos ídolos, das imagens, né? Não era para se curvar diante delas. Nem as sirva, ou seja, servir aqui é prestar culto, certo? Então aqui está falando que está proibindo o se curvar. Então o problema não é se curvar para alguém. O problema é quando envolve um ser considerado Deus, considerado uma divindade. Aí esse se curvar já muda o sentido. Entende? Então existe uma diferença. O se curvar ele pode ser ou não um ato de devoção. Isso depende para quem alguém está se curvando. Quando um homem se curva perante outro, sem intenção alguma, é respeito. Mas quando o homem se prostra perante um ídolo, ou uma imagem, ou um deus, ou uma divindade, ou seja lá o que for, o sentido já é de devoção. Então esse é um ponto interessante. Quando nós pegamos aqui, ó, o texto grego, né, da Septuaginta, nós temos aqui proskineses, certo? Que está traduzido como se curve. Então existe uma proibição já para se curvar e prestar culto. Não é só prestar culto, é se curvar também. E quando se curvava perante uma imagem, um ídolo, já tinha ali uma questão de devoção e adoração. Então existe uma proibição, certo? Beleza. Quando nós analisamos essa palavra proskíneo ligada num contexto onde existe uma intenção de homem para homem,
esse significado ele também pode ser como adorar. Aconteceu aqui, né, em Atos capítulo 10, versículo 25 ao versículo 26. Olha só que coisa interessante. O texto diz: quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro, se prostrou aos pés dele e lhe prestou homenagem. Isso é a TNM, tá? Ele está traduzindo assim. Mas Pedro levantou, dizendo: fique de pé, eu também sou apenas um homem. Ou seja, Pedro rejeitou essa suposta homenagem aqui. Porque num contexto nós vemos, né, que Cornélio ele recebe uma orientação divina para falar com Pedro. Então Cornélio deve ter pensado, né, poxa, se eu recebi uma revelação divina para falar com esse homem, então esse homem ele deve ser alguma coisa, né? Aí ele já chega em Pedro se curvando e fazendo algum gesto que não era normal. E Pedro levanta, ele fica de pé. Eu também sou apenas um homem. Pedro estava falando que eu sou igual a você. Eu sou tão humano quanto você. Não faça isso. Então aqui você já nota que nesse contexto houve uma intenção. E aí Pedro ele rejeita essa ideia. A TNM ela traduziu como prestou homenagem, né? Só que aqui ficou um pouquinho estranho porque eles dizem que prestar homenagem não é adoração. Mas por que Pedro ele rejeitou? Bom, outro caso muito interessante é Apocalipse 22, 8 a 9. Neste caso aqui, fala assim: eu, João, era quem ouvia e via essas coisas. Quando as ouvi e vi, me prostrei aos pés do anjo que me havia mostrado essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Então aqui se usa proskíneo também. O anjo ele rejeitou, assim como Pedro, esse anjo ele também rejeita esse ato de se curvar e prestar ali alguma homenagem. Homenagem essa que não é algo normal, né? Não é algo de tipo respeito, honra não, porque se fosse o anjo iria receber, mas aqui é um ato de adoração mesmo. Tanto é que o anjo entendeu esse ato como adoração e por isso que o anjo no versículo 9 fala: adore a Deus. Então quer dizer, o anjo estava rejeitando aquilo. Então vocês perceberam que existe uma diferença aí? Quando não tem intenção, quando é uma questão cultural, o curvar-se ele tem a ver com respeito. Quando não envolve uma questão cultural, o curvar-se ele envolve uma adoração, algo de devoção àquilo ou àquela pessoa que ele está fazendo aquele gesto. Por isso que Pedro rejeitou, por isso que o anjo rejeitou. Agora vamos analisar uma coisa, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Não. Perdão, peraí. Acho que eu confundi aqui. Não. Eu vou falar sobre essa parte também, né? Que é o texto lá de Deuteronômio, que é uma questão também muito interessante. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Quando nós pegamos Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus, para as testemunhas de Jeová, é a criatura mais forte e mais poderosa de Deus. Então Deus criou Jesus e Jesus é essa criatura mais poderosa dele, certo? Então, logicamente, né, Cristo seria um ser divino, certo? Vocês percebem que toda vez, você pega no Apocalipse, você pega no Antigo Testamento, eu analisei toda vez que alguém se prostra para um ser divino, o sentido nunca é uma ideia de respeito, nunca é. Sempre envolve uma ideia de adoração. Inclusive a própria TNM ela faz isso no Apocalipse. Você nota que quando a palavra proskíneo é usada para Satanás, observe, para Satanás, a TNM ela traduz como adoração. Vocês pegam ali Mateus 4, né?
ela traduz como adoração. Quando a palavra prosquínio ela é usada para a besta do Apocalipse, ela traduz como adoração. Quando a palavra prosquínio é usada para qualquer ídolo, a TNM coloca como adoração, nesse sentido, né, de devoção. Quando você pega a palavra traduzida para Deus, é adoração. Observe, para todo mundo desse campo espiritual é adoração. A pergunta é: Jesus também está dentro desse campo, já que ele é um ser que supostamente foi criado, é a criatura mais forte, mas por que para Jesus nunca é adoração? Para Satanás é adoração, para a besta é adoração, para todo mundo que tem ali alguma conotação de divindade ou Deus, né? Mas para Jesus não. Isso não me soa meio estranho? A questão é: por que é? Essa é uma pergunta, tá? Por que é que a palavra prosquínio, quando ela é usada para uma divindade, ela tem um sentido de adoração, e quando é usada para Jesus, que também é uma divindade, não tem esse sentido? Essa é uma questão que pega aqui, né? Um outro ponto muito importante é essa passagem aqui. Essa passagem ela é lá do livro de Deuteronômio, tá? Eu vou até pegar aqui a passagem porque eu esqueci de colocar aqui. Por que essa passagem é importante? Observem isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês, tá? Vocês estão vendo aqui esse cai. Observe que esse cai ele está aqui, ó. Cai. Aí você tem o proskinessatosan. Aqui também, ó. Proskinessatosan é a mesma passagem. Aí ele está fazendo autor. Aqui também, autor. Pantes, que é todos. Aqui é pantes. Aqui você tem angeloi, que no caso angeloi, ele está aqui, ó. Angeloi, né? No caso aqui, você tem uma... Esqueci agora o nome que a pessoa fala, rapaz. É uma mudança de posição. No caso, o angeloi era para estar aqui no lugar de ruioi, que é filhos. Então aqui, o texto de Deuteronômio, que não se encontra no texto massorético, essa parte aqui, está falando o que? O cai, adorem no, o adoram-lhe, né? O adorem-lhe todos pantes. Aqui tem o ruioi teu, os filhos de Deus. Só que aqui você vai colocar angeloi, né? Porque está em posição invertida. Então você percebeu que esse texto aqui de Deuteronômio 32 é o mesmo daqui? E o mais interessante é que essa passagem aqui, ela está falando sobre Deus. Aí eu pergunto a vocês, como é que em Hebreus 1:6 não é adoração, é uma homenagem, mas em Deuteronômio é uma adoração, porque aqui está falando para Deus. Ninguém está prestando homenagem a Deus, né? É uma adoração. E a passagem é a mesma. Ou seja, a mesma passagem que foi usada para Deus no Antigo Testamento, na Septuaginta, que tem a ver com adoração, foi usada para o Filho em Hebreus 1:6. Então por que não é adoração também? Por que alteraram o sentido aqui? Porque a passagem é a mesma. Não existe nenhuma justificativa para alguém chegar e dizer, não, em Deuteronômio é adoração, mas em Hebreus não. Como não? Se a palavra é a mesma, a estrutura é a mesma, tudo é a mesma coisa aqui. Esse é o grande problema, tá? A passagem aqui é de Deuteronômio 32:43. Eu tinha esquecido, eu vim pegar aqui, tá? Deuteronômio 32:43 na Septuaginta você vai encontrar esse textão aqui, ó. Você não vai encontrar essa parte aqui num texto massorético, né, num texto hebraico, certo? E aí o autor aos Hebreus ele estava citando essa mesma passagem que foi usada para Deus.
Inclusive, se você pegar aí algumas traduções em português, né? Acho que, deixa eu pegar aqui, ó, a NVT, eu acho. A NVT, ó, a NVT, ela traduz como está na Septuaginta, né? Ela fala assim: alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. E aí? O contexto aqui, se você pegar alguns versículos anteriores, está falando isso aqui para Deus, para todos os anjos de Deus o adorarem. Aí eu quero saber por que em Hebreus 1,6 não é adorar também. Bom, é isso aí. Para definir, né, a tradução aqui de Hebreus 1,6, eu tenho dois motivos para traduzir aqui adorar e dizer que Jesus ele foi adorado e ele é adorado. Você tem essa questão da palavra proskíneo, onde quando ela é usada no sentido cultural, ela tem a ideia de respeito, mas quando ela é usada para uma divindade, ela sempre carrega esse sentido de devoção e adoração. E Jesus é uma divindade, não tem para correr disso. A própria TNM fez isso o tempo inteiro. Para a besta, que era considerada uma divindade para aquele pessoal ali, carrega a ideia de adoração. Para Satanás, que é uma divindade também, adoração. Para todo mundo, para os ídolos, para os falsos deuses, adoração. Mas para Jesus não, me soa estranho. E o segundo motivo é que essa passagem é uma citação de Deuteronômio 32:43, onde a mesma frase, as mesmas palavras estão usadas para Deus. E lá é adoração. E por que Hebreus 1,6 não seria, né? Vou citar aqui uma terceira, até mesmo Ário, o maior expoente aí, né, do arianismo, onde ele acreditava também que Jesus era uma criatura. O próprio Ário adorava Jesus. E o pessoal pegava no pé dele por causa disso. Mas ora, Ário, como é que você adora uma criatura? Esse era o grande problema para Ário. Ele estava adorando um ser que foi criado. E aí, o próprio Ário tinha o texto em mãos e ele adorava Jesus. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se discorda, comenta o que discorda e o que concorda. É isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo. Fui!